Olá, sou o pastor Divino de Deus Eterno, sou pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, do setor social. Estamos aqui na igreja, a 15ª igreja de Goiânia. Nessa parte 2, nós vamos continuar falando sobre o pecado compreendido por Jesus. E ontem a gente disse que o pecado ele continua sendo visto por Jesus da mesma forma que ele sempre foi visto por Jesus. Deus nunca mudou a forma de compreender e de entender o pecado. O pecado sempre foi pecado e sempre será pecado, da mesma forma que Deus entende o pecado desde os tempos mais remotos até os tempos atuais. Ontem a gente disse que com aquele texto que Jesus fala, que se o teu olho direito te faz pecar, é melhor você arrancá-lo e jogar ele fora, do que ter todo o teu corpo perfeito e ser lançado no inferno. Da mesma maneira, se a tua mão direita te faz pecar, é melhor que você corte-a, jogue ela fora, do que tendo o corpo perfeito ser lançado no inferno. Por que Jesus usou um texto tão forte? Por que será que Jesus usou palavras tão duras e palavras assim que para nós soa como um absurdo? Tirar o olho, arrancar o olho, jogar fora, cortar a mão e jogar fora. E olha que Jesus está falando isso numa época em que nem havia anestesia, hein? Na forma como nós conhecemos hoje, né? Mas por que ele disse isso? Que se o olho fizer pecar, arranca ele e joga fora, que se a mão fizer pecar, arranca ela e joga fora. A gente sabe que Jesus está dizendo isso, não é para a gente fazer isso literalmente, não é para você enfiar a mão no seu olho e arrancar ele. Até porque não é para você cortar a mão e jogar fora, até porque se a gente faz isso, a gente morre. Dá uma hemorragia e a gente pode morrer em pouco tempo. Então a gente sabe que Jesus não estava dizendo para a gente fazer isso na forma literal, mas Jesus estava fazendo aqui uma revelação de como o pecado é algo que está tão impregnado dentro da gente, é algo que está tão forte dentro de nós. O pecado dentro de mim é tão forte que às vezes eu me confundo, às vezes eu não sei quem sou eu e quem é o pecado. Tem ações que eu pratico, tem coisas que eu faço, que às vezes eu paro para pensar e fico imaginando comigo, gente, sou eu que estou agindo dessa maneira ou será que é o pecado que está dentro de mim que está agindo dessa maneira? Tem hora que eu me confundo, tem hora que eu não sei quem sou eu e não sei quem é o pecado que está agindo dentro de mim. Porque o pecado é algo que nós herdamos e que está dentro de nós o tempo todo e que a gente tem que ter uma atitude de muita grandeza diante de Deus para a gente conseguir ficar o mais longe possível do pecado, para a gente fugir ao máximo do pecado, porque o pecado continua sendo pecado do mesmo jeito que o pecado era pecado há 4.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás. O pecado continua sendo pecado da mesma maneira que Jesus o pecado continua sendo compreendido por Jesus hoje, da mesma maneira como ele compreendia quando ele disse isso daqui, lá há cerca de 2.000 anos atrás,
Ele disse isso daqui para os apóstolos, para os seus discípulos. Então a verdade é que o pecado continua sendo pecado, independente da minha maneira de acreditar ou de não acreditar em relação ao pecado. O pecado continua sendo pecado e o pecado é tratado por Deus como pecado. E o que Deus quer fazer com o pecado? Vou te falar uma coisa. Quero que você não se esqueça. Sabe o que Deus quer fazer com o meu pecado e com o seu pecado? Ele quer perdoar. Quê? Como assim? É isso mesmo que você está ouvindo. Ele quer perdoar o nosso pecado. Por que Ele quer perdoar o nosso pecado? Porque Ele é Pai, porque nós somos filhos, porque Ele nos ama, porque Jesus sabe o quanto é difícil não pecar, porque Jesus viveu entre nós como homem, e a Bíblia diz que Ele foi tentado em tudo, e Ele não pecou, e Ele sabe o tanto que é difícil para nós não pecar. Ele sabe o tanto que é difícil para mim, em determinados momentos na minha vida, não pecar. Ele sabe o tanto que é difícil para você, em alguns momentos na sua vida, você conseguir não pecar. Você conseguir correr e não pecar. Eu me lembro aqui de José do Egito, quando a esposa de Potifar tenta agarrá-lo à força para que eles pecassem, para que eles deitassem juntos e pecassem. O José, ele empurra aquela mulher e ele sai correndo dali. Ele foge dali. Ele foge. Quando a gente lê aquele texto, a gente pensa que ele está fugindo de quem? A gente pensa que ele está fugindo daquela mulher. A gente pensa que ele estava correndo daquela mulher. Tanto é que depois daquela mulher, ela vai falar para o esposo que José tentou agarrá-la à força. A gente conhece a história. Mas na verdade, irmãos, José não estava correndo daquela mulher. Porque José era, com certeza, jovem, forte, saudável. Ele podia muito bem segurar aquela mulher. E aquela mulher não seria nenhum problema para ele. Ele poderia segurar aquela mulher com as suas mãos e poderia chamar os guardas. Ele tinha toda a autoridade, ele tinha muita autoridade ali. Ele poderia chamar os serviçais e dizer: olha, segura essa mulher, que essa mulher está tentando me agarrar. Mas ele não faz isso. Sabe o que ele faz? Ele foge. Ele sai dali correndo. Ele foge da presença daquela mulher, mas ele não foge da mulher. Você sabe de quem que o José estava correndo? Você não vai acreditar. José estava correndo dele mesmo. Ele não estava correndo daquela mulher, porque aquela mulher poderia segurar ela e chamar os empregados. Mas ele estava correndo dele, porque ele sabia que se ele ficasse ali, ele poderia não resistir àquela tentação e cair no pecado. Então José, ele corre dele, ele foge dele, ele sai da presença daquela mulher, mas na verdade ele está tentando sair da sua própria presença, porque ele era solteiro, ele era jovem, e ele sabia do problema que seria ficar ali com aquela mulher em cima dele. Ele poderia não resistir.
por isso ele foge, por isso ele sai, eu imagino que correndo daquele lugar. Mas ele não corre daquela mulher, ele corre dele. Sabe por quê? Porque em muitas vezes, irmãos, a maioria das vezes, é difícil demais não pecar. É difícil demais conseguir vencer o pecado, dominar o pecado que jaz à nossa porta e que nós temos que dominá-lo. E Jesus sabe da dificuldade que é para nós fugirmos do pecado. Por isso que ele usa um texto tão forte, por isso que ele diz, olha, fugir do pecado dói, como cortar uma mão e jogar fora. Fugir do pecado dói, como tirar o olho direito e jogar fora, sem anestesia. Não pecar, amados, dói, e dói muito. Dói muito. Quando nós somos tentados a pecar, quando nós vemos diante de nós a possibilidade de pecar, a possibilidade de fazer aquilo que a nossa carne mais deseja, aquilo que o nosso cérebro mais deseja, aquilo que a nossa mente mais deseja, aquilo que o nosso corpo mais deseja, seja lá qual for a situação, seja sexo ou não, dinheiro, sei lá o que, honestidade, sei lá o que. Eu só sei que, irmãos, Jesus está mostrando para nós, através desse texto aí, dessa coisa de cortar a mão, de cortar o olho, está dizendo para nós que não pecar dói. Dói muito. Dói como se estivéssemos cortando uma mão e jogando fora. Como se estivéssemos enfiando o dedo no olho, arrancando e jogando fora. Não pecar dói. Você que tem resistido ao pecado, que não tem pecado, você entende o que eu estou falando. Agora você que quando dá vontade de pecar, você peca, você não sabe nem o que eu estou falando. Não consegue entender o que eu estou falando. Porque tomar a atitude de não pecar dói. E às vezes você tem que sair correndo de você. Porque senão você não vai conseguir vencer a si mesmo, vencer a si próprio. Quantas vezes eu tentei me vencer, mas eu fui vencido por mim. Fui vencido pelo meu pecado, fui vencido pelo desejo que estava no meu coração. Irmãos, para não pecar, é preciso ter muita força de vontade, gente. É preciso ter muita convicção, é preciso ter muita determinação. E eu vou te falar uma coisa aqui, já para finalizar o vídeo. Não pecar não é para religiosos. Não pecar não é para religiosos. Não pecar é para quem tem sede de Deus. Sede de Deus. Se você for apenas um religioso, você vai tentar não pecar. Mas quando você pecar, você, tô nem aí, pequei porque a vida é assim mesmo, né? Todo mundo peca, Deus vai compreender a gente, Deus sabe que a gente é fraco, Deus sabe que a nossa carne é fraca, então a gente peca mesmo, assim faz parte da vida. Se você for um religioso, você vai pensar exatamente desse jeito que eu estou acabando de falar. Mas se você tiver sede de Deus, você não vai ver o pecado dessa maneira. Quando você pecar, e a gente peca todo dia, você vai sentir no seu coração uma dor, um arrependimento, um desejo tão grande de não pecar, um desejo tão grande de ter uma vida reta,
uma vida de santificação diante de Deus. E é por isso que muitas vezes, quando a gente peca, a gente dobra os joelhos e a gente chora. Como Pedro chorou quando ele negou Jesus. Como o Espírito Santo geme por nós com gemidos inexprimíveis. A gente geme diante de Deus e a gente fala para Deus: Deus, eu não quero pecar. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero que a minha vida seja dedicada ao Senhor. Então, amados, finalizando esse vídeo de hoje, nós não estamos livres de não pecar. Nós pecamos todo dia. Se a gente disser que não peca, a gente está dizendo que a Bíblia é mentira, né? Porque nós pecamos. Pecamos por palavras, pecamos por pensamentos. Não quero fazer lista de pecado. Quero dizer que nós pecamos. E que esse pecado, ele faz muito mal para nós, mas ele faz muito mais mal para Deus. E que fugir do pecado não é por uma questão religiosa. Fugir do pecado é por uma questão de sede de Deus. E se você tem sede de Deus, se a gente tem sede de Deus, o pecado tem que ser vencido por nós, ainda que doa, ainda que a gente tenha que fugir de nós, correr de nós mesmos, mas que a gente possa realmente estar com o nosso coração sedento, com sede de Deus, para que a gente tenha mais forças para conseguir vencer o pecado que tão de perto nos rodeia, tá bom? Finalizamos hoje a parte 2, a gente continua na parte 3 amanhã, e eu quero pedir para você se inscrever no meu canal. Se inscreve no meu canal, a gente está começando agora, tem pouco tempo que a gente começou, a gente precisa de muitas inscrições, e é um trabalho de formiguinha mesmo, é um trabalho que não é fácil. Mas se essa palavra abençoou o seu coração, se essa palavra de alguma maneira chegou no seu coração, se você conseguiu assistir esse vídeo até agora, se inscreve aí no meu canal, ativa aquele sininho para você ser avisado de quando eu postar novas mensagens, e compartilha, manda para os grupos aí de família, manda para os grupos da sua igreja. Quem sabe essa palavra está precisando chegar no coração de alguém, tá bom? Um beijo no seu coração, fica com Deus, até o próximo vídeo.